Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E no último final de semana, Juiz de Fora enfrentou um período de intensas chuvas que causaram estragos por toda a cidade. Foram registrados casos de inundações, deslizamentos e até calçadas cedendo por conta das pancadas. Por isso, hoje aqui na mesa de debates, você vai saber como a Defesa Civil da cidade age nesses casos e como está se preparando para as chuvas que ainda estão por vir. O subsecretário de Defesa Civil, Márcio Deotti, está aqui conosco. Gostaria de agradecer novamente sua presença aqui na mesa de debates. Para a gente começar, como que a Defesa Civil age nesses casos de chuva intensa? Bom dia para todos. Prazer estar de volta aqui na mesa de debates, né? A proposta da Defesa Civil hoje é a proposta de gestão. Administração de risco são coisas que, na verdade, são mais de gestão mesmo, administrativas, do que dentro daqueles conceitos antigos de defesa civil que a gente relaciona nas tragédias, principalmente, com questões de corpo de bombeiro, o seguinte, e outros desses casos, né? Força, o bombeiro chega, resgata. Hoje a gente já trabalha de uma forma bem diferenciada, tá? Que é a proposta, que é uma proposta, inclusive, de potencialização de recursos. Quem entende e trabalha com administração entende muito bem do que eu estou falando. Na verdade, é você descobrir todos os recursos que você tem, tá certo? Dentro da máquina administrativa ou da empresa, ou seja lá de que forma for, no caso de questões de educação e assim por diante, trabalhar esses dados. Você levanta os dados, trabalha esses dados e convoca todas essas pessoas, com cada um dentro da sua área de expertise, para contribuir de alguma forma dentro do sistema de gestão. Então, essa mudança de paradigma, tá certo? É que foi a nossa condição de trabalho e que nós temos desenvolvido, tá certo? Com o apoio do prefeito e dos secretários que tiveram nas pastas acima de mim. A proposta era muito simples, é uma proposta de gestão, como eu digo, onde a gente chama todo o colegiado da prefeitura, todos os secretários enviam um representante de cada uma das pastas com a sua expertise. Inclusive os órgãos que a gente chama de operacionais, que não fazem parte da administração pública municipal, mas é estadual e a federal, e em cada momento um deles entra dentro de uma ação. Por exemplo, vamos supor uma questão relativa, para exemplificar, uma questão que tenha desenvolvido por uma questão de uma movimentação de massa, um barranco que caiu. É bombeiro que faz isso? O bombeiro, na verdade, ele entra para resgatar se tiver vítima. Agora, o bombeiro não remove a terra. Isso é uma ação que é desenvolvida por outros órgãos. No caso, uma secretaria de obras, se for uma questão que seja de lixo, por um DELURB. E a Defesa Civil, ela fica como administradora dessa resposta. Ela chama um ator, por exemplo. Bombeiro, tens vítima. O bombeiro entra, ele é a autoridade naquele momento, então ele desenvolve a ação de resgate. Ele terminou a parte dele, temos que conduzir aquela vítima para um hospital. A gente aciona quem? Quem que é o expertise da área? SAMU. O SAMU vem, tá certo? Com um link, ele dá o primeiro socorro, depois, na sequência, ele vai e faz um encaminhamento para o hospital e assim por diante. Temos que remover a terra. Quem que nós vamos acionar? É bombeiro? SAMU? Não, eles não fazem isso. Aciona a Secretaria de Obras, né? Então quem tiver naquele momento com mais condição de ajudar, e ela vai lá e contribui. E é assim que é desenvolvido o Sistema Municipal de Defesa Civil dentro do município de Juiz de Fora, potencializando, tá certo, os recursos que já existem, para a gente não criar outras situações que vão acabar em quê? Desperdício de dinheiro e assim por diante. Com isso tudo, a Defesa Civil, quando nós entramos, nós tínhamos um corpo de 54 funcionários, hoje nós estamos com pouco mais de 25. Pô, mas então você reduziu, nós reduzimos, potencializamos e hoje nós conseguimos atender muito mais pessoas do que a gente entendia antigamente. Você trabalha mais com prevenção do que provavelmente... Na verdade, planejamento. E o planejamento, ele passa também pelas ações de prevenção. Por exemplo, com relação à escola. Nós vamos sozinhos na escola? Não, chama a Secretaria de Educação, que é a área que tem expertise, e ela conosco, dentro do que ela tem de disponível, a gente faz e desenvolve o trabalho. Vamos para a Blitz. Sim. Vão chamar a polícia, vão chamar o corpo de bombeiro, vão chamar a segurança municipal e assim por diante, meio ambiente. Então, cada um contribui de uma forma, a gente potencializa, ficam várias pessoas fazendo a ação, dá uma visibilidade maior, né? E as pessoas se sensibilizam de uma forma. E um aspecto muito importante dentro dessas questões, principalmente preventivas, que nós temos trabalhado muito, é a questão do voluntário. O quê? É chamar a comunidade para dentro da Defesa Civil, a alertar ela de que ela é a responsável pelos danos. Ah, não, mas você está responsabilizando, o poder público está fugindo. Não estamos fugindo. Na verdade, o prefeito não saiu de casa e jogou um papelzinho no lixo.
Ele mandou alguém limpar, tá certo? Pelzinho, você está sendo delicado. Sofá. Sofá no córrego do vizinho. O ano passado. Do vizinho, entre aspas, né? O ano passado o Delúbio tirou 3 caminhões de toco de cigarro do calçadão. Tá bom. Porque muita gente pensa no sofá e esquece do toco de cigarro. Eu, há 50 anos atrás, chegava a Juiz de Fora. E fui surpreendido, fui morar na Benjamin Constant, ali em frente à praça. Praça do que? Meneli. Não, na Benjamin Constant, ali na parte abaixo da. Onde tinha o Santa Cruz Shopping ali, aquela coisa. Ali. Eu fui morar naquela região. Praça dos Três Poderes. Três Poderes, muito bom. É que tem muito tempo. E a minha surpresa foi que não é uma chuva, aquilo alagou, aquilo ficou uma lagoa muito. Depois veio o prefeito Itamar Franco, não sei se ele, o Belo Reis, fizeram as galerias. Foi Itamar. Hoje, às 7 horas da manhã, estava passando por ali e estava tudo alagado. O que aconteceu? Manutenção, falta de manutenção, na verdade, lixo e excesso. Mas o que aconteceu? A geografia de Juiz de Fora, o povo esquece que a gente está numa bacia aqui. Sim, isso aqui tudo era brejo. Mas eu digo que as galerias foram construídas, sim, eu vi, eu morava ali. Mas é uma questão. O que aconteceu com aquele alagamento hoje? Pela questão dos dimensionamentos, tá? Os projetos de dimensionamento das estruturas de drenagem dos municípios. A gente trabalha, né? Quando você faz o projeto em questões de 50 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos de médias pluviométricas, baseado nisso daí você monta, tá certo? A sua rede, o projeto de rede. Sim. O que acontece é o seguinte, o Itamar Franco, o doutor Itamar, quando ele fez os dimensionamentos, os técnicos fizeram as obras, eles fizeram baseados em índices, tá certo? De precipitação e também de contribuição dentro das bacias. Hoje, 50 anos depois, eu não sei nem quanto mais, o que acontece? Esse processo, esse estudo, ele já está ultrapassado. Então, a capacidade de resposta da rede, ela já está ultrapassada. O que acontece? Só de concordar comigo, naquela época a impermeabilização era muito menor. Aqui era feito com pedrinhas, calçamento. Isso. E hoje asfaltaram tudo. Todo o Parque Santa Helena ali, o bairro Santa Helena. A Alfield não era asfaltada, a Alfield era pedra. Era pedra. Eu lembro, eu era criança. Absorvia todas mais. As ruas ali em cima, o Legário Maciel era uma grande toda. calha, né? Exatamente. A Rio Branco é uma grande calha, ela recebe praticamente todo o fluxo de água. Fora os prédios também. Sim. Nós estamos falando hoje do Lago Riachuelo. Como é que estão os nossos bairros, as nossas encostas? Então, e aí é que passa. Baseado nesses estudos que a gente vai levantando, vamos estudando os mapeamentos de risco nosso que nós fazemos, tá certo que no Juiz de Fora hoje a gente já tem praticamente toda mapeada. Sim. Mapeada no seguinte sentido, é outra coisa também. O que a pessoa vira e fala assim, mas você mapeou, mas sabe onde que está o risco, mas não resolveu. Não é assim que funciona e ninguém é criança de achar que com a varinha mágica a gente vai lá e resolve. Obras, por exemplo, essa que nós estamos comentando do sistema de drenagem, milhões ou bilhões, a gente não sabe nem quanto que é isso. Estamos desenvolvendo? Estamos trabalhando, está estudando, buscando recursos, isso está sendo feito. Agora, se fosse fácil de resolver, outros já teriam resolvido há muito tempo. Mas é a questão que tem que ser devagar. Baseado nesse mapeamento de vocês, quais as regiões aqui de Juiz de Fora que apresentam maior risco? É o que eu estou falando, depende de risco para quê? Nós temos riscos relativos a escorregamento de massa, que é barranco caindo, né? Temos esses. Temos outros que são relativos à inundação. Tem outros que são suscetíveis a quê? A alagamentos. Porque o sistema de drenagem ele não está compatível, ele é insuficiente. E assim por diante. Então, são várias coisas que, apesar de parecer, e a gente provou isso muito facilmente, inclusive foi até proposta de campanha, né, do Bruno, proposta não, justificativa dentro do trabalho de todo de marketing que foi desenvolvido, foram feitas grandes obras, mas foram feitas muito mais pequenas obras. A Secretaria de Obra, o Delúbio, com essas ações que a gente de repente não aponta nas campanhas, que da limpeza, a quantidade de toco de cigarro, de papel que foi tirado, isso daí foi muito grande. A limpeza dos córregos, nessa administração que passou, nós limpamos todos os córregos de Juiz de Fora. Agora, você vai virar e falar assim, mas não limpou
só passou uma vez, mas é porque a máquina depende de recurso. E a comunidade tem que contribuir também, porque quando a gente passa limpa, no dia seguinte vem um infeliz lá e joga um toco de bananeira lá dentro do córrego. Isso é verdade. Tá certo? E você sabe, por exemplo, que recado você dá, assim, em termos de educação, né, para a população? E você falou uma outra coisa que bate aqui comigo também, que é a integração. Isso. Precisa de vários. É a lógica da defesa civil, é isso. Né, a defesa civil, para poder estar trabalhando, tem que ter essa integração entre todos esses setores. É o que eu falo, a lógica de defesa civil não é uma lógica que foi inventada. Não, isso a gente traz da administração, da área de administrativa, que é justamente as questões de riscos empresariais e assim por diante. Quer dizer, é integração. Todo mundo tem que contribuir. Seja, a Defesa Civil ela trabalha em intercorrência e ações pontuais. Por que mobilizar 300 pessoas ou 50 pessoas para uma tragédia que poderá acontecer ou não? Seria isso, né? É mais ou menos por aí, sim. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu gostaria de dar um recado para você. Você já imaginou se o seu bairro fosse um time de futebol? O Diário Regional não só pensou, como criou as canecas personalizadas com escudos dos bairros de Juiz de Fora. É a promoção Bairros do Coração. Você junta 5 selos que vem todos os dias nas páginas do Diário e com mais R$10 você pode trocar pela sua caneca, como essas que você pode ver aqui na mesa. A minha, por exemplo, hoje, no bairro Fábrica. São 20 bairros de todas as regiões da cidade para você escolher. Mostre que seu bairro tem a maior torcida e faça parte do time. Vamos para um rápido intervalo, nosso assunto vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje começando com o subsecretário de Defesa Civil da cidade, Márcio Deotti, sobre as chuvas, esse período de chuvas que o Juiz de Fora está passando e ainda vai passar, né? Agora, é o seguinte, Márcio Deotti, a gente falava muito no último bloco sobre a questão da participação popular. E, por exemplo, nas áreas de risco de deslizamento de terra, quais são os cuidados que as pessoas que moram nessas áreas têm que ter? As ações proativas são muito importantes. Quer dizer, você simplesmente... Seguinte, ninguém faz uma intervenção num córrego sem ninguém ver. A princípio vão passar disso. Ninguém faz uma escavação no barranco sem ninguém ver. Tá certo? Às vezes as pessoas elas ficam inibidas de se manifestar. Por exemplo, meu vizinho está provocando uma coisa que a gente sabe que vai dar alguma consequência, mas eu fico constrangido, eu fico meio sem graça de falar, porque o cara é gente boa, não sei o quê. Só que você tem que entender que aquela ação que aquela pessoa está desenvolvendo, na frente, isso daí pode levar alguém à morte. Tá certo? E essas questões são muito importantes pelo seguinte, os custos de resposta são muito altos e ações preventivas são muito baratas e tem horas que não tem como a gente desenvolver a ação de preventiva. Por exemplo, como é que nós vamos tirar hoje, tá certo, as pessoas que estão instaladas na beirada dos córregos, que todo mundo viu ao longo dos anos que elas estavam se instalando, inclusive muitas vezes motivadas até por entes políticos. Todo mundo sabe disso. Você completou bem. Tá certo? Então é uma questão de consciência que a gente, graças a Deus, dentro da política nova que tem administrado, né, do passado, inclusive com contribuição da Câmara, todos os vereadores, até a gente conversa, não sei o que, quando surge uma demanda, a gente vai, entende, e na mesma hora eles atendem, tá certo? A gente tem que manifestar isso, porque isso é uma verdade. Eles, quando percebem que realmente é uma situação que vai desenvolver no sentido de prejudicar o futuro, eles mesmos recuam e falam assim, não, tá certo, então deixa por isso mesmo. Essa forçação, né, política é que constituiu isso que a gente vive hoje. E que é sem solução. Eu afirmo para vocês o seguinte, como engenheiro, eu tenho capacidade tecnológica e ferramentas tecnológicas para conter qualquer barranco. Sem problema. Eu tenho condição de edificar dentro de um pantanal. O solo não me impede disso. Mas eu não tenho, tá certo, condição hoje de resolver o problema da enchente. Por quê? Porque aquela calha ali, ela não consegue ser modificada. Naturalmente, a água vai correr por aquele caminho. Aquele é o caminho natural dela. Eu não estou em como, principalmente com recursos pequenos, remover aquelas pessoas porque elas já se instalaram. Então não tem como ampliar aquela calha. Eu não tenho como desviar o curso d'água.
Porque eu vou ter que romper morro, vou ter que romper algumas outras barreiras que, para me resolver isso, são problemáticos. Então, qual que é a única saída que nós temos? E é uma saída que não tem outra alternativa. É administrar o que já foi feito, tá? Administrar no seguinte sentido, vamos tentando remediar e assim por diante. E nas questões de futuro, não deixar de forma nenhuma as pessoas se instalarem nessas áreas. Não tem como. Se você percebe que alguém está fazendo alguma intervenção na beirada de um córrego, com responsabilidade ou por responsabilidade, você deve avisar. E não é questão ambiental, porque as pessoas às vezes se relacionam, são questões que de repente passam pelas questões de paisagismo, questões humanísticas. Não existe isso. Na verdade, eu trato como uma questão prática. É uma questão que nós não vamos ter como resolver e vai morrer gente. O João Villarreal colocou a respeito dos barrancos, né, os deslizamentos, e a questão do trânsito, né? O motorista está transitando, de repente começa a chover, ele vê um alagamento. Como é que seria o procedimento correto, sabendo que no parar em uma via ele pode inclusive ser aborroado, pode ser atingido também por outros veículos. Se entra naquele riozinho que se forma ali, muitas vezes ele encontra um buraco. Como é que seria a sua orientação? A gente não sabe o que está por debaixo da água, né? Pode inclusive ter um rompimento de uma rede ali dentro e de repente aquilo ali, o teu carro cair ali sumir lá dentro. O certo mesmo é o seguinte, se tiver jeito de desviar e passar de repente por um desvio, passe. Agora a gente não aconselha nunca a pessoa a entrar, até mesmo por causa da questão do seguinte, é igual acontece às vezes. A pessoa, e tem muitos vídeos que a gente mostra, inclusive em treinamentos disso. A pessoa ela vai vindo, ela percebe que o volume d'água está aumentando e ela entra. Aí no que ela entra, vem a enxurrada e arrasta ela. Carro, arrasta tudo. Depende. Isso é muito comum a gente ver. Então a orientação é essa. Desvia. Se não tiver jeito de desviar, volta e passa para o outro caminho. Ou seja, evitar sempre. Comunica pelo 199 a Defesa Civil. 199, esse é o telefone. A Defesa Civil, dentro desse sistema de gestão em que estão concentradas todas as ações de resposta, de desenvolvimento, de prevenção, assim por diante, é importante que as pessoas liguem. Às vezes, tá? A gente tem percebido muito isso e temos tentado trabalhar, inclusive, com a Secretaria de Comunicação, que é o órgão dentro da Defesa Civil também, né, representado lá, tem uma pessoa lá também. A questão da informação. Às vezes a pessoa liga e fala assim, eu estou ligando por 99 não atende. Tudo bem, pode estar acontecendo de estar atendendo uma outra pessoa, mas é importante que aquela pessoa insista, e se não conseguir, for uma verdade, que ela, inclusive, pega o carro e vai lá na Defesa Civil, porque nós temos que descobrir por que não está funcionando, porque tem que funcionar. E isso só vai funcionar e nós só vamos ter certeza da situação se as pessoas forem realmente chatas, e a gente quer que elas sejam. Entendeu? A pessoa tem que usar o sistema. E nós não estamos correndo disso, nem vamos correr. Nós queremos que elas briguem com a gente mesmo. Ser persistente, né? Seja persistente, o sistema tem que funcionar. E se não funcionar, vai morrer gente por causa disso. Então a gente está disponível e aberto a isso mesmo. Nós queremos isso mesmo. Até porque, né, Deótio, vocês que fazem esse papel também de articular e coordenar as outras forças, né? Que exatamente. Colocou, né? O doutor Zé Armando esteve aqui, ele falou que há pouco tempo vocês nomearam 300 voluntários. São pessoas que na emergência eles se dispõem a estar lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para atender qualquer ocorrência, né? Também, são voluntários que chegam e outra, uma questão interessante com relação a isso, que é uma coisa que a gente percebe também. Essa criação de núcleos diferenciados. Por exemplo, às vezes, de repente, algumas pessoas motivadas por alguma ação de solidariedade, elas desenvolvem uma ação fora dessa questão de gestão nossa. Aquilo ali, com certeza, ela vai atrapalhar a resposta, vai atrapalhar as questões de doação, e isso vai propiciar aventureiro e demagogos e assim por diante. Por quê? Os maiores desvios que existem em termos de doação de defesa civil são justamente porque não foram deslocados para o lugar certo. Se tivesse concentrado no sistema de gestão, tá certo, aquilo ali não seria desperdiçado. Mas isso que você está falando é muito importante. O povo é muito solidário, né? Então, quando acontece uma tragédia, alguma coisa, as pessoas pedem doações, muitas vezes vêm doações que não são para atender aquela pessoa e acabam sendo desperdiçadas. Você podia falar um pouquinho? Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Um exemplo muito legal disso é essa questão do frio. É natural as pessoas se solidarizarem, né? Acho que
com relação às pessoas que estão indigentes nas ruas. Mas a prefeitura tem abrigo, ela tem sopa, ela tem um monte de coisa ali dentro. Tem banho, tem sopa, certo? tem E alojamento. aquelas pessoas estão se recusando a ir para esses lugares. Então, quanto mais você fortalece e vai lá e doa dentro de uma ação assim, super legal, de voluntarismo, não sei o que, papapá, sem essa articulação toda, você acaba atrapalhando, porque essas pessoas persistem em ficar na rua. Bom, nosso programa está terminando, só para lembrar então, 199, né, o número da Defesa Civil, caso você queira acionar a Defesa Civil para alguma ocorrência, esse é o número, portanto, é 199. Muito obrigado pela sua presença. O prazer é todo nosso, sempre à disposição. Muito obrigado também à doutora Neise, que esteve aqui conosco. Obrigado a vocês, parabéns pelo programa. Muito obrigado também aos nossos debatedores, professor Erickson, professor Steca. Muito obrigado, claro, pela sua companhia. Mesa de Debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento pelo YouTube, através do canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.